Olá, engenheiros e engenheiros, como estão? Eu sou Caroline Broppel e aqui estamos para mais um Sou EasyCast, o podcast mais legal de engenharia. Sou Adriano Pacheco, engenheiro civil e mentor aqui pela Sou Easy. A gente vai conversar hoje com uma pessoa muito especial pra gente, né? A professora Fabiana. E a gente tem um tema bem interessante que a gente vai abordar aqui. E o tema é: universidade é um local para trabalhar? O engenheiro civil, ele tem essa atribuição? Como funciona? Então é isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui com a professora Fabiana, que a gente tem um carinho enorme, né? A professora Fabiana von der Osten, ela é engenheira civil pela PUC Paraná, mestre em engenharia de transportes pelo IME, o Instituto Militar de Engenharia. Hoje atua como professora e coordenadora do curso de engenharia civil da PUC Paraná. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Prof, fala um pouquinho mais pra gente como é a professora Fabiana. Professora Fabiana, como que ela é? Brava. Não, eu sou muito legal, muito divertida, só não piso no meu calo. Prof, você tem uma carreira admirável, né? Então, assim, veio da parte da graduação em engenharia civil pela PUC Paraná, depois foi fazer mestrado no IME, que é uma das instituições da parte de engenharia bem conceituada no país, e voltou para a graduação, né? Como que hoje, né, vendo desse cenário, né, que passou toda essa turbulência, né, como que você vê sua carreira profissional? Assim, chegou aonde quis chegar? Se sente realizada na profissão de acadêmica? Eu falo isso porque, assim, tem muitos dos alunos que hoje estão na graduação que eles pensam seguir a vida acadêmica ou também não fazem nem ideia para onde vão. Vou para o mercado de trabalho, o setor da construção civil em geral, que é amplo, projeto, obra, planejamento, coisa do gênero, ou eu vou para a área acadêmica, né? Alguns alunos se identificam com alguns professores, e como que é isso? Hoje você se sente realizada dentro da vida profissional? Eu sempre quis ser professora. Legal. Né? Então, desde a faculdade até o Russo, por exemplo, falava para mim, né? Nossa, mas você é tão tímida. Eu falava, professor, isso aí eu vou ter que vencer, né? Mas, vamos lá. Não sabia muito qual área eu queria, né? E a primeira área que a gente tem contato é a construção civil. Essa era uma área que eu sabia que eu não queria. Aí, com o tempo, vai chegando mais para o final, você vai tendo as outras experiências. Então, a área de transportes foi uma área em que eu me identifiquei e a gente tinha uma professora na época, que era a Kátia, uma japonesinha baixinha, assim, que dividia com o Bertin. E ela dava a parte de transportes, mas a parte dos modais, né? E aí ela veio, se apresentou e mostrou o tal do mestrado no IME. Daí eu falei, gente, é aí mesmo que eu quero ir. Que legal. Aí eu fui atrás, dei uma olhada e tal, mas não evoluiu muito daquilo. Aí eu falei, não, vou me formar e vamos ver o que acontece. Aí quando estava quase no final ali, abriu a chamada para o mestrado. Daí eu falei, não, gente, vou tentar, né? Tentar. Vai que não dá. Custa. Você já tinha feito alguma pesquisa durante a faculdade? Não. Eu ali eu senti uma vontade, mas eu não achava que era hora daquilo ali. Aí, na verdade, eu tive, assim, uns problemas, não é meio os problemas pessoais, mas queria uma mudança na minha vida pessoal mesmo. E eu queria ir para algum lugar onde eu não conhecesse ninguém, porque a minha vida sempre foi muito confortável. E eu sou uma pessoa muito tímida, sabe? Que eu não gosto de mudança. Falo assim, vai mudar o tempo, pronto. Pra mim já tá ruim, entendeu? Então, eu não gosto muito disso. Eu queria sair um pouco disso. Daí eu falei, não, eu vou escolher alguma coisa e eu vou embora e depois eu decido se eu vou voltar, o que acontece. Minha mãe quase surtou, meu Deus do céu. Como assim? Você vai pra onde? Falei, então, eu queria ir pro IME. Minha mãe, meu Deus, Rio de Janeiro. Fazer o quê, né? A gente não escolhe. 880, né, professoras? Aí eu falei assim, não, eu vou conversando e tal, mas ficou por aquilo. Aí eu apliquei, fiz a inscrição, e eu fiz a inscrição no último dia. Tinha que chegar no outro dia de manhã, porque o IME só funciona até meio-dia, na sexta-feira. Aí eu fui no correio e falei, moço, pelo amor de Deus, tem que chegar amanhã, antes do meio-dia. Não, faz Sedex 10 que vai. Então, Sedex 10 e vai. Porque não podia mandar por e-mail,
O IME não tinha nada eletrônico. Era tudo no papel. Tinha que preencher a ficha, tinha que fazer proposta na mão, na folha timbrada deles, e daí submeter. Aí foi. Que ano que era isso? Logo que eu me formei, acho que 2010, 2011, 2010. Aí fiz a inscrição, fui viajar, era final do ano, fomos viajar, tudo. Aí eu me lembrei, falei, gente, fiz a inscrição, né, vou ver se deu. Aí eu entrei no site, procurei e tal, não sei o quê, rolei, deu meu nome. Eu falei, gente, não é possível. Aí eu olhei de novo, aí eu fechei a página, abri tudo de novo, porque inclusive eu saí bolsista. Eu fui selecionada para bolsa. Aí eu fui lá, chamar pra minha mãe fez escândalo. Aí eu falei, não, eu vou, é uma coisa que pra mim, né, vai mudar um pouco, vou pra uma cidade que eu nunca fui, que eu nunca tinha ido pro Rio, vou ficar sozinha, né, e vou ter que me virar. Aí fui tudo, aí quando eu fui, meu pai foi junto, arrumar um lugar pra eu ficar e tal, mas ele ficou uma semana e depois foi embora. E lá fiquei eu, né? Ai meu Deus, e agora o que eu vou fazer da minha vida? Mas fiquei lá, então, mas assim, é uma coisa que eu sempre quis. Apesar, né, de ser tímida e tudo, porque na faculdade aí vai apresentar trabalho. Eu corria. Eu falava pra Joyce, apresenta, começa você. E então, mas eu sempre quis, né, assim, professora e tal, mas criança pra mim não daria, né, criança já tem que ter uma paciência. Então, eu falei, não, professora não. Aí eu fiz, né, faculdade, e daí na faculdade que você vai vendo os outros professores, né, talvez, né, eu tenho uma profissão, sou engenheira, mas também sou professora. Então, aí fui buscando, né, então, quando eu fui pro mestrado, eu conversei com o Bertinho e com o Joel, na época, falando que eu ia voltar. Então, que eu ia ficar lá 2 anos, e que a minha meta era voltar e eu queria dar aula quando eu voltasse. Aí o Bertinho e o Joel falaram, não, pode ir e quando você voltar você avisa pra gente ver se tem vaga, se não tem. Aí eu fui, quando eu voltei, eu conversei, mandei e-mail, né, pro Bertinho e pro Joel. Aí deu acho que uma semana, o Bertinho mandou e-mail que tinha uma vaga em aberto. Que bacana. Que legal. Aí eu fui fazer entrevista, cheguei lá mó nervosa, né, porque ia ter que dar aula, achando que tinha umas 200 concorrentes. Aí eu cheguei, ainda perguntei pra Mariana, que era secretária na época, falei, quantos tem? Ela olhou pra mim. Como assim? Como assim, quantos tem? Falei, concorrência, como é que tá? Não, só tem você. Deu, como assim, só eu? Não, só tem você, não tem? Aí eu dei aula, ainda na época não era o França que estava na coordenação. Quem me contratou foi o França. É tudo culpa do França. Né? É o França que é culpado de tudo isso aí. Aí eu dei aula pro França, pro Lucas e para uma moça da pedagogia e a moça do RH, 4 pessoas. Aí eu ainda dei aula de uma coisa que eu não gosto e que eu dei pra vocês, que é planejamento urbano, né? Planejamento de transportes, que é uma coisa que eu não é um tema que me, né? Mas foi o que foi selecionado, lá fui eu. Aí eu dei aula, tudo, e foi bem, o Lucas gostou, já é meio caminho, né? O Lucas gostou, a moça da pedagogia também, que isso é uma coisa que a gente, quando vai, né, para a área acadêmica, a gente não teve nenhum treinamento para ser professor. Sim. Todo mundo é engenheiro, né? E daí a gente vai dar um jeito de ensinar, né? E a moça falou que não, que eu fui muito bem. Fiquei, tô ali, muito obrigada. Muito bem. Tô brigando, eu tô quase vestindo a calça, mas não tem problema. E aí foi tudo, aí foi minha primeira turma. Essa foi dureza. França, a primeira turma foi o Lucas, França. Aí a segunda turma então foi pior, né? Porque essa daí já tava difícil.
Mas aí, o que um professor faz, assim? O que um engenheiro professor faz? Você falou que a gente não sai professor da faculdade. E a gente nem sabe direito o que o professor faz, na verdade. É o professor que define o que vai dar de conteúdo? Já vem uma ementa? Como é que funciona esse esquema? Na verdade, o conteúdo, ele já vem, né? Os temas que a gente vai tratar dentro da disciplina, ele vem definido pelos NDEs do curso. Então, todo curso tem um núcleo de excelência pedagógica que define o que é dado em cada disciplina. Então, o conteúdo básico ali que a gente tem que cumprir. Hoje tem DCN, CREA, CONFEA, que a gente tem que garantir. E aí eles decidem quais são os temas que a gente tem que abordar. O que dá, como dá, aí é parte do professor, né? Então, no meu caso, eu tive a vantagem de que o Lucas me passou todo o material que ele tinha e ele me oportunizou de assistir às aulas dele. Então eu ia, quando batia o horário, eu ia assistir a aula dele e depois eu montava mais ou menos a minha em cima ali do que ele dava, até porque a gente dava a mesma disciplina, a ideia é que não ficasse muito diferente uma da outra, né? Mas a gente é formado mesmo para ser engenheiro, né? A gente tem essa cabeça mais analítica, né? A gente é mais, pensa em coisas mais lineares, então a gente consegue fazer, da área de exata a gente se dá bem, né? Sim. Agora, quando, querendo ou não, envolve essa questão humana ali, né? Que você tem que saber o conteúdo e também saber como passar o conteúdo, né? Porque uma coisa é você, tipo, ter aquele conhecimento. Agora, você conseguir passar isso pro outro, que o outro entenda, né? E retribua Consiga isso. fazer isso depois. É quase um dom, assim, né? Tipo, é uma coisa que você vai aperfeiçoando diariamente assim, em cada aula, né? Tem que querer. É o primeiro ponto, né? Tem que querer. Não, eu quero, vou fazer isso e é isso. Tem que ter paciência com você e com os alunos. Porque sempre tem aquela piadinha, assim, você só dá aula ou trabalha em outro lugar? Eu falo pra eles, quando eu vou dar aula, que eu saio da coordenação, vou dar aula, eu falo pro Antônio, Antônio, agora eu não vou trabalhar, vou dar aula. Né? Você só é professor? Não, essa daí tem uma boa, né? Eu tinha uma turma de 65 de noite, né? E a menina assim, professora, eu quero perguntar uma coisa pra você, mas eu não sei assim como eu pergunto sem você ficar chateada. Aí eu falei assim pra ela, eu já sei qual que é a pergunta. Aí ela, qual? Professora, você dá aula? Você só dá aula ou você trabalha também? É essa? Aí ela, não, é só dar aula porque é muito fácil. O PowerPoint abre assim, sozinho, conjura na tela e eu só fico aqui apertando e falando um monte de coisa. É muito fácil. Porque assim, a gente estudou na PUC, você foi uma das professoras da gente, e assim, eu falo com propriedade, muitas das coisas ali eu vejo que foi um caminho que foi curtado pra gente, porque assim, os professores tinham muito conhecimento, né? Então eles passavam muita informação pra gente, né? Principalmente das matérias específicas, né? Porque a gente sofre no início da faculdade com aquelas matérias cálculo, física, cálculo numérico, então assim, não vai fugir daquilo em muitas das universidades, porque é um conteúdo que é milenar já. Então, é o básico, né? Você é forjado naquela pancadaria. Que hoje, como a gente mastiga de certa forma, vocês não precisam mais ficar deduzindo fórmulas, né? A gente dá a fórmula, explica como aplicar, explica quais são as componentes da fórmula e vocês fazem. Mas antigamente não, tinha que deduzir, não existia fórmula, então tinha que pegar uma fórmula grande, uma derivada, uma integral, derivar, integrar para daí chegar na fórmula que usar. O exemplo básico é a mecânica. Por que a gente tem a impressão de que nós, engenheiros civis, não usamos cálculo? Porque quando chega lá no Wilson, por exemplo, em Pontes, ele já passa todas as equações prontas. Isso você vai usar para isso, aquele outro, isso, aquele outro. E ele mostra o caminho que ele faz também, né? Agora ele diminuiu, tá? Mas assim, as nossas estruturas, elas são meio padrão. A gente tem uma coisa ou outra de um arquiteto muito artista, que resolve que ele quer um círculo, por exemplo. Mas existe fórmula para o círculo. Agora, o engenheiro mecânico, não. Ele tem que fazer uma peça que não existe.
Então ele não tem uma fórmula pronta para aquilo ali. Ele vai ter que achar a fórmula para calcular áreas, para calcular não sei o que, perímetro, não sei o que lá. A gente não. O que a gente calcula de área? Quando muito um trapézio é difícil. Fazer de chegar lá. Então, a gente, ao longo, a gente simplificou a nossa vida. Sim. Né? O cálculo, ele vem justamente para poder abrir essa ideia. Vocês usam isso, mas vocês não precisam ficar só nisso. Nós gostamos de ficar só naquilo, porque é seguro. Eu lembro falando assim, de dar um mastigado, né? Eu lembro que na época da faculdade eu fiquei muito brava com o França. Eu amava ele, mas chegou a matéria de metálicas, ele falou: encontrem a norma e vamos fazer um projeto. Achem uma estrutura e vamos fazer a estrutura. E daí ele falou isso. E tipo, se virem. E é assim até hoje. Daí eu falei, meu Deus, que falta de respeito, né? Eu tô aqui pagando pra ele me ensinar, enfim. Fui lá, me matei, buscava. Só que eu era das alunas que ia lá e fazia, né? E ela perguntava pra ele me explicava. E ele nunca se negou a explicar nada. Só que você tinha que perguntar, ele não ficava falando o que você tinha que fazer, você tinha que ir atrás. Ele até dava, tá no tal item, página tal. Daí eu ia lá, eu conseguia fazer. Nisso, a minha norma de metálicas ficou toda rabiscada, cheia de anotações. A prova dele a gente podia consultar. Usar a norma. Então, tava tudo cheio de anotação. Beleza. Me formei, fui fazer a minha pós e tal. Tive uma aula de estruturas metálicas na pós, que eu gostei muito. Daí eu falei, não, Nisso surgiu, quem faz projetos metálicos? Falei, cara, vou me arriscar, né? Vamos ver se eu sei fazer. Aí peguei nisso, puxei minha norma da aula lá na França. Toda rabiscada. Quando eu fui ver, cara, que beleza que era olhar aquela norma. Porque você fez, você sentiu a dificuldade, entendeu? Como a gente dá tudo mastigado, a hora que a gente põe um pingo de dificuldade, nossa, a professora não explicou isso. Nossa, a professora... Só que quando vocês forem, é isso que a gente diz, quando vai para o mercado de trabalho, o mercado não vai dar mastigado para você. E você está formado. Sim. Você tem que resolver o problema. Exato. E a dificuldade é assim, professor, no escritório onde eu trabalho, na aula, às vezes a gente vai contratar recém-formado, ou estagiário mesmo, aí o cara não consegue nem pegar um telefone e ligar para uma prefeitura, saber uma informação, redigir um e-mail com a pergunta. Mas o que eu pergunto? Eu falei, mas qual que é a tua dúvida? Né? A dúvida é sua. Exatamente. Eu falei assim, você tem que ter a linha de raciocínio, buscar informação, saber realmente o que eu tenho que perguntar e o que eu vou fazer com essa informação. Porque às vezes o aluno fala assim, professora, mas e a fórmula, tá? E o que eu faço com isso? Tipo, às vezes não sabe nem utilizar a fórmula propriamente dita, pronta, né? Então, assim, nós da engenharia civil, a gente tem tudo muito estático, né? Então a gente deixa tudo estático. Tudo que a gente quer fazer é deixar tudo igual a zero, não tem nenhuma variável. Na parte mecânica já é mais difícil, né? Porque daí é tudo em movimento, é dinâmico, né? Então, assim, até a estrutura metálica acaba entrando um pouco da dinâmica, porque assim, você tem que ter aquelas vinculações, coisas do gênero. Mas, e na questão de transporte, assim, né? Hoje, no nosso país, a gente não tem muitas ferrovias igual a gente gostaria de ter, e ainda a gente tem um transporte de materiais, né? Que é feito por caminhões e tudo mais. Isso acaba sofrendo muito as nossas vias, né? Então, às vezes, você pega uma BR que passa muito tráfego de caminhão, você vê que sofre porque o pavimento não é CBUQ, né? Concreto nada quente, e não é concreto propriamente dito, né? Armado, que ele é bem mais rígido, né? Então, assim, você sofre dentro disso. A universidade, ela ajuda esse profissional a entender esses problemas que ocasionam a ausência desses profissionais, por exemplo, falta profissionais na área de transporte para resolver esses problemas de modais, né? Ou se só o engenheiro civil, sem uma especialização, ele consegue resolver esse problema? O que a gente tem visto aí, falando nós da PUC, a nossa formação, né? Que a gente, isso já é uma coisa que a gente fala, a gente forma vocês, os estudantes, para qualquer uma das situações. Então, se vocês olharem o que a gente tem de competência, claro, uma ou outra a gente não vai conseguir ali, por exemplo, portos. O que a gente dá? Muito pouco, né? Eu lembro dos containers. Então, container, mas assim, de transporte mesmo, muito pouco. É o próprio aeroportuário,
né? É muito pouco, apesar da pavimentação ser muito parecida com a pavimentação rodoviária, né? Mas é pouco também. Então, assim, para áreas mais gerais, como é a rodovia, é a construção civil, é a estrutura, pontes, que também não é uma área muito geral, né? Mas concreto protendido, que agora tá assim um pouco até casa, dependendo, né, do seu poder aquisitivo, é possível. Então, assim, isso aprende-se. Claro, o que a gente dá é um pedacinho, tipo o que a gente dá na aula de estradas. 3 quilômetros, 5 quando muito grande. Uma rodovia não tem 5 quilômetros, ela tem 200. Mas é aquilo ali, no geral, esquematizado, que você vai fazer para os 200. Né? Então, assim, tem uma base boa. Claro, ai, professora, mas eu cheguei lá e passava dentro de um mangue, a rodovia. Putz, mas aí tem eu, né? Dentro de um mangue, vou ter que pensar, vou ter que olhar, vou ter que pesquisar, né? Coisas novas porque existe, a todo tempo surgem novas tecnologias para se aplicar nas situações mais difíceis. Mas assim, no grosso, se você relembrar, né? Dá pra ir, você vai. Eu lembro que eu tava fazendo, assim que eu me formei, apareceu no escritório uma rodovia vicinal pra fazer. Aí eu falei assim, caramba, né, tipo, estrada de terra e tudo mais. Eu falei assim, cara, vou pegar o material do Lucas. Aí eu falei assim, aí eu precisava definir o plano estratégico, como que a gente ia fazer aquele projeto, né? Então eu falei assim, cara, primeiro eu tenho que saber o ensaio de CBR, eu tenho que saber a resistência daqueles materiais. Eu falei assim, vou pegar tudo que o Lucas ensinou, né, na aula de pavimentação. Na parte da professora de transporte, vou fazer. Então, definimos os traçados, vimos por onde que tinha que passar, análise da topografia. A dinâmica é a mesma. Exato. Então, aí você fala assim, poxa, aqueles trabalhos que a gente desenvolveu na universidade, se o aluno leva aquilo de forma mais atenciosa e de verdade, ele aprende. Por mais que ele fale assim, cara, foi difícil. Mas na hora que você revê o material, pra mim, parecia que eu tava na aula, assim, revendo os cálculos, as formas e tudo mais. Então, planilhei aquilo e deu certo. Tratamento de esgoto, né? A Leona fez a gente aprender na marra tudo. Não, e é uma coisa que foi... Aquilo, lembra que foi um trabalho muito, muito puxado, assim, era muita coisa e pouco tempo pra gente fazer. Mas que hoje, se eu vejo alguma coisa, eu lembro, porque fui eu que fiz, né? Sim. E assim, o aluno, né, professora, ele tem que ser... Acho que tem que ser cobrado, de fato, porque assim, ele tem que ter a disciplina, né? Você estudou numa instituição militar, né? Então, disciplina é uma coisa que tinha que levar à risca, né? E eu acho que os alunos, eles têm que ter isso para ele realmente descobrir o seu potencial. Porque se o aluno fica muito na zona de conforto, igual você falou no início, né? Estava na minha cidade, dentro da minha zona de conforto. Tava bom. Tava ótimo, né? Agora, vá para uma cidade grande, né? Rio de Janeiro, que é aquela loucura e tudo mais. Você se desafia profissionalmente e se desafia também como pessoa, né? Até onde eu posso ir, meus limites, né? Então, você fala assim, eu não vou conseguir. Poxa, passou 2 anos, estava ali com o seu título de mestre na parte de transporte, de uma das maiores universidades do país, voltou para a área acadêmica e hoje é coordenadora do curso de engenharia, um dos melhores cursos que tem de engenharia no Brasil, né? Então, assim, que é uma referência lá, a gente saiu de lá e, assim, porque ela tem um papel fundamental no mercado de trabalho, né? Então, assim, as construtoras, o setor da construção civil, ele emprega muitas pessoas que vêm do meio acadêmico, principalmente da universidade. A gente acaba conversando com muitos diretores de outras empresas grandes aqui de Curitiba e do Paraná em si, e assim, eles sempre falam que a PUC tem um papel fundamental, né? Que ela é muito abrangente e ela dá muita liberdade do aluno sair dali e escolher o que ele quer. Quero ir para a área acadêmica? Eu vou. Quero empreender? Eu vou. Eu quero trabalhar no setor da construção civil, aonde seja, ele tem essa base formada. E dentro da universidade, professora, como é isso de coordenar um curso? O que realmente o professor que está na coordenação, ele exerce ali? Tem alguma coisa, a engenharia ajuda muito ou quase nada? Não, eu acho que é mais fácil, né? Tanto que a gente diz, por exemplo, professora, eu vou formar e vou fazer o quê? Professora, gerenciar alguma coisa. Qualquer coisa. Né? A empresa da família, né? Vou abrir uma construtora, vou trabalhar numa construtora, vai gerenciar o canteiro de obras. Todo mundo gerencia.
Então, o que a gente aprende dentro do curso de engenharia, eu, né, ainda bem que é só engenheiro que assiste, é melhor do que a administração. Né? Porque a administração fica nas teorias da administração. A gente não, tá aqui, ó, tem que resolver, e agora? E agora vamos ver qual que é o plano, vamos começar por onde, como é que vamos fazer, porque no final tem que dar certo. Né? Então, a gente aprende a gerenciar desde o início. Só não está explícita a gerência. Né? A gente chega e fala, hoje nós vamos gerenciar a estrada. Não, a gente vai aprender a projetar. Mas dentro do projeto está a gerência. Vai começar por onde, vai passar por onde. A única coisa que a gente tem dentro da universidade, na parte de coordenação, digamos que é um desafio, é lidar com os outros cursos, que não têm a mesma cabeça da gente. Né? Então, por exemplo, a engenharia é assim, eu só posso fazer uma vez. Eu não tenho como testar. Agora eu vou construir o prédio e ver se ele fica de pé. Ficar de pé tá bom. Continua tocando a vida. Não dá. Aí ficou de pé 5 dias, daí caiu. Não dá pra fazer, então vamos testar outra coisa. A gente não tem teste, né? A gente estuda bem antes. A prova é aquela ali. Tem que ficar de pé e acabou. Então a gente tem uma cabeça assim, vamos pensar bem, porque a decisão é só uma. Não dá pra fazer de novo. Não dá pra fazer de novo. A gente, na verdade, nem tem essa cultura do fazer de novo. A gente sabe que a gente tem uma chance. Depois ela acabou, né? Ela acabou porque caiu o prédio, ou a gente matou um monte de gente, né? Ou o negócio deu tudo errado, a empresa perdeu dinheiro. Sim. Então, as implicações das nossas decisões ruins, elas para nós são muito difíceis. Então, a gente tem que sempre pensar bem antes de dar o passo. Tem curso que não, que pode testar um monte de vezes, jogar um monte de hipóteses, testar cada uma. E daí, como é que você vai explicar para essa pessoa que não? Entendeu? Porque ela, na verdade, tem um modelo mental daquele ali. A gente não, a gente tem um modelo mental duro. É isso, e vai. E acabou. E essa é uma coisa bem interessante para você falar, porque assim, às vezes os alunos falam assim, nossa, mas a engenharia, uma vez até discuti isso com o professor França, e ele falou uma coisa que eu falei assim, cara, professor, eu admiro ele demais. E ele falou uma coisa, eu falei assim, cara, ele tá muitos anos na frente. Porque os alunos estavam numa discussão na sala de aula. Ah, mas veja, o carro era lá do Henry Ford, o modelo dele, e hoje, ó, você tem Tesla que dirige sozinho, que não sei o quê. E veja as aulas, é tudo a mesma coisa. Aí na PowerPoint o aluno sentado e não sei o quê. Olha o celular, eram os trambolhos, tem um iPhone que liga, não sei o quê. Aí o professor França no quadro, aí o professor França virou assim, falou assim, só lembre de uma coisa, o carro, ele ainda tem marcha, ele ainda você dirige e ele ainda trafega numa via. O telefone, ele ainda faz ligação e para se comunicar com as pessoas. Eu falei assim, e dentro da universidade a gente está transmitindo ainda o conhecimento. Eu falei assim, é a forma que vocês estão vendo isso que é diferente, mas o conhecimento ele vai ser sempre transmitido. Né? Então assim, a pessoa fala assim, a universidade está engessada. Aqui a gente sempre fala isso, que a gente pega muitos alunos para dar mentoria e ele fala, mas eu não aprendi isso na universidade. Eu falo, tem coisa que é papel da universidade ensinar e tem coisa que não é o papel da universidade ensinar. Tem coisa que você vai aprender no mercado. Eu lembro desde quando a gente entrou na graduação, os professores sempre falavam, vai fazer estágio, vamos fazer estágio, vamos fazer estágio. Porque é ali de fato, exato, que você vai pegar o que é teórico, o que é mais analítico e experimentar na prática, analisando toda aquela questão dos modelos matemáticos que traz, poxa, é assim que funciona, é assim que para em pé. Eu tive um aluno também que me questionou, né, principalmente em relação assim, ao Wilson, né? O Wilson é o campeão, mas depois... mas aí depois, quem que é o campeão deu homenagens? O Wilson. Vocês reclamam. Toda a formatura ele tá lá. Eu não reclamei uma vírgula do Wilson minha vida inteira, eu juro. Aí o menino lá, porque não sei o quê, porque a aula do Wilson, por que ele não põe um vídeo, professora, pra gente ver lá, sei lá, ponte, não sei o quê. Eu falei, vamos conversar sobre isso então. Pense assim, se você escrever lá no YouTube concretagem de uma laje ou construção de uma ponte, não sei o que, vai aparecer um monte, não vai? Vai aparecer um monte. Show de bola. Agora escreve no YouTube dimensionamento da ponte. Vai aparecer o Wilson lá escrevendo no quadro passo a passo como que chega naquele valor. Não, né? Falei, não vai. Então, por que você não aproveita o Wilson quando ele tá na sala
Já que depois você não vai conseguir ver isso lá no YouTube, lá não sei onde, nem no livro. Que o exercício resolvido do livro, o enunciado e o valor. Tá ali. Chega como naquilo? Só Deus sabe. Né? Então por que você não aproveita o Wilson? Ele explica. Depois você chega em casa e você procura um vídeo. E o conteúdo do Wilson é muito bom. É. Eu fiz pós em pontos. Né? Ele faz até... Ele tem até apostila agora. Sim. É? Isso é inovação! Porque na época eu copiava tudo do quadro. Nossa. E os desenhos, né? Lembra? Nossa. Meu Deus do céu. A gente tinha régua só pra desenhar o negócio do Wilson certo, porque se ele passasse e olhasse aquele negócio tudo desenhado de qualquer jeito, já dava um ruim. Não, e assim, pro pessoal entender quem é o professor Wilson, ele é uma das referências em pontes, né? Não só aqui no Paraná, mas de forma nacional. Ele trabalha, né? Trabalhou muito tempo num dos escritórios, que é um dos maiores escritórios do país em relação à ponte, né? Se você pega a maioria das pontes que foram feitas, ou é por esse escritório, ou por algum de São Paulo, né? Então, assim, ele é uma referência. Fez mestrado também no Japão, né? Japão. Que eu falei assim, o professor, né? O professor é fora da curva, né? Tipo, é o cara que você fala assim, que é fora da curva, né? Vai fazer engenharia no Brasil já é difícil, o inglês é o mais difícil ainda, o cara vai fazer no Japão, né? Então, dá nada, né? Então, assim, é uma referência pra gente como profissional, né? Além de dar aula, ele trabalhava como pontes, Trabalhava. E é muito legal isso, pra gente ver assim, a evolução até dos professores, né? Que tem que passar, lógico, a gente entende que a tecnologia muda, que tem mais recursos no mercado pra gente aprender realmente melhor. Né, a PUC tem aquele sistema de metodologia ativa, né, então que o aluno também começou a participar das aulas. Eu lembro que isso era um problema na universidade que todo mundo reclamava. Eu falei assim, gente, o que vocês acham que é o mercado de trabalho? Você não vai ter uma sinergia, uma conversa com o teu cliente, com o teu superior, com o mercado de trabalho, com novas tecnologias que você queira entregar para o mercado? Eu falei, isso é metodologia ativa. Eu falei assim, nem sempre o que o mercado quer é o que o produto que tem no mercado. Eu falei, às vezes você tem que convencer, às vezes no mercado de trabalho a gente tem que convencer o cliente, essa sua solução, ela pode ser muito cara, ela não é viável tecnicamente, economicamente. Então assim, é toda uma coisa que a gente consegue trabalhar isso dentro da universidade, né? Saber vencer a timidez, né, na questão de uma apresentação de um trabalho. Eu lembro que na hora de transporte, assim, tipo, toda semana tinha um trabalho para apresentar. E assim, o pessoal tinha muita vergonha, falou assim, mas assim, gente, poxa, e como que é uma entrevista de emprego? Que tá você ali disputando, tipo, às vezes é o teu ganha-pão. Falei assim, você vai disputar uma vaga, poxa, é melhor errar na frente dos seus amigos, ter um feedback até de alguns, poxa, melhor assim, entonação, para mais parado na cadeira, essas coisas assim, tipo, e consegue melhorias, né? Evolua durante a graduação. Eu acho que o professor, ele tá nesse papel também de ajudar os alunos, né? De chegar e falar, professor, eu tenho essa dificuldade, o professor dá um direcionamento também. Né? O que a gente tem visto hoje, assim, é que quando a gente tá do lado, quando a gente é estudante, a gente tem uma visão da universidade, né? Ela tem que nos dar tudo. Sim. A gente não vai conseguir dar tudo, até porque eu dou uma coisa hoje, amanhã ela muda, ela muda, ela muda, ela muda, ela muda, né? Então, o que a gente costuma dizer, a gente dá a base para vocês. A minha disciplina é terrível, porque eu dou ferrovias. Né? Daí eu falo, gente, eu sei, nem todo mundo vai, né? Mas é uma competência do engenheiro, tem possibilidade. A gente tem uma empresa aqui em Curitiba que é bem forte nesse setor. Sim, então tá sempre contratando. Possibilidade existe, né? A única coisa que eu quero de vocês, eu não quero que vocês saibam tudo, decore, eu vou perguntar e tal. Só que vocês não podem ser ignorantes no assunto. Exato. Né? Mas eu acho que isso vem com o amadurecimento, né? Então, a hora que você sai da universidade, você olha para trás e pensa, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, podia ter feito aquele outro. Você entra no mestrado, aí você sai, você pensa, putz, estava aqui só para fazer isso, podia ter feito isso e aquilo, entendeu? Então, assim, com o tempo, a gente tem, por exemplo, alguns estudantes que fazem a universidade mais maduro, o aproveitamento deles é melhor. Com certeza. Né?
Mas alguns, tem uns também que não... Eu e o Adriano, por exemplo, a gente é completamente... Eu entrei do ensino médio para faculdade, eu fiz o técnico junto com o ensino médio, então eu já tinha ali uma vivência com a construção civil, que eu vi que já foi muito bom para quando eu entrei, mas eu entrei logo depois do ensino médio com 17 anos. Eu também. Então, assim, é uma cabeça muito matura. A gente tá ali, até ali, recebendo tudo que a gente tem que fazer, de repente a gente tem que começar a se virar. Já o Adriano, não, o Adriano já veio, né, de trabalho, já veio técnico, já veio... ele chegava na aula de terno e gravata. Nossa, o que aconteceu com isso aqui? Não tô acostumada. Parecia que era do curso de Direito, né? Advogado. E daí isso eu acho que faz muita diferença de como a gente absorve. Hoje, eu até tava falando esses dias, Adriano, como eu teria aproveitado diferente a universidade? Sim. Eu sei o que eu precisava perguntar. Hoje eu sei o que eu precisava ter perguntado para os professores. Naquela época eu não sabia, eu só queria ali ter a melhor nota. Tira a nota, passar e toca o barco. Vamos formar, 5 anos, pá, é a meta. Exatamente. Então a gente não tem essa maturidade, né? Não. E a gente vai vendo essas habilidades que o mercado exige justamente depois que a gente sai. Então depois que a gente começa ali a lidar com as coisas, a gente vai... Eu precisava... Sentir a dificuldade. Precisava saber isso, precisava saber aquilo. Então, voltando um pouquinho para carreira acadêmica, né? O que uma pessoa precisa ter de habilidade para ser professor numa universidade? E se ela precisa ter um curso a mais? O que é exigido? Para dar aula na faculdade, hoje, o MEC exige um curso de pós-graduação. Estrito sensu. Então, tem que ser o mestrado ou o doutorado. No caso do Brasil, é difícil você entrar direto num doutorado. Existe, mas é mais difícil. Então, no geral, você faz o mestrado, 2, 3 anos, depende da instituição. Ali você já pode ingressar na universidade. E aí depois você faz o doutorado. 5 anos. É 5 anos? 5, de 4 a 5 anos. Pensei que era igual o mestrado. Não. Ali você é doutor, você vai desenvolver alguma coisa que não existe. Entendi. Então ali é um nível bem... É hard, né? É uma carreira, né, que você tem que definir, né? Porque é igual a gente fala, né? Tem aluno que ele fala assim, eu tô indeciso, né? Eu falo assim, então... Como é uma decisão que você fala assim, poxa, é muitos anos estudando, né? Então você pega 5 anos, mais 2 anos estudando, você fala assim, poxa, já foi uma boa parte da sua vida, né? De pessoa mesmo, de convívio social, e uma boa parte de esforço psicológico por uma área que daí você vai chegar lá e fala assim, cara, não é isso que eu quero da minha vida, É muito difícil, né? Porque assim, é uma dedicação grande que você tem. Eu sempre falo pro pessoal assim, falei assim, quando você tem essa indecisão para onde ir, primeiro pensa qual que é o objetivo do que eu quero fazer. Por exemplo, se eu quero melhorar alguma questão social ou eu quero trazer uma transformação para algum setor, aí você já tem um objetivo específico. É muito mais fácil você tomar as decisões. Agora você fala assim, eu vou tomar uma decisão, vou fazer um mestrado qualquer, aí Isso aconteceu quando a gente teve aquele monte de gente formando, o mercado não absorvendo, né? O povo falou o quê? Vou fazer mestrado. Tipo assim. Virou uma... Entendeu? Tanto que a federal teve, um recorde de inscrição. Porque até então, a concorrência, na verdade, era você. Era você ir bem na entrevista, você ir bem na prova, mas também não precisava ser um negócio assim, entendeu? Porque os programas precisam de aluno para poder ter nota, para poder ter publicação. Então, se eles já acharem que você assim não tem muito, mas se eu der uma moldada, tá dentro, entendeu? Ali teve que ter seleção, porque assim tinha 5 vagas e 25 candidatos. Né? Por quê? Porque o mercado não estava aquecido, então não estava absorvendo. Eu acho muito ruim isso, porque são 2 anos de vida que você vai investir numa coisa que lá na frente você não está vendo qual que é o objetivo daquilo. E não é fácil, né? Exige bastante empenho fazer um mestrado. Muito. E então assim, você tem que ter um objetivo, até porque dependendo do setor, das empresas que você vai seguir, tem empresa que já nem quer. Sim. Não, olha aqui, tem mestrado, já vai querer ganhar mais que os outros. Então esse não.
Vê se sai. É complicado isso daí, né, professor? Porque, assim, o mercado do setor da construção civil, todo mundo tem que entender que ele é cíclico, né? Todo mundo, né, cada país precisa do setor interno da construção civil, movimenta significativamente o PIB. E tem relação direta com a economia. Exatamente. Então, assim, a gente vê, né, esse é um ano de eleição, vai virar um reboliço. Todo ano de eleição tem reboliço em todas as áreas, setor financeiro, né? Então, assim, é bem complicado o país em relação a isso, porque é aquela incerteza, né? Só que assim, todo mundo vai precisar de moradia, todo mundo vai precisar de infraestrutura, todo mundo vai precisar de saneamento, né? Todo mundo vai precisar de eletricidade. Então o setor da construção civil, ele vai sempre existir. Veio desde os babilônios e vai para essa vida precisando de engenheiro, para isso que você tinha dito, né? Ele planeja, ele pensa, e o aluno às vezes não repara nisso, que quando ele está na graduação, na PUC era engraçado, porque a gente tinha que fazer até um planejamento para montar a grade. Assim, poxa, quais matérias eu vou conseguir encaixar aqui? Não, essa aqui eu já vou puxar. Então, assim, você já fazia um planejamento de estudo. Eu fazia o quê? Como eu tinha uma carga horária de trabalho grande, né? Então, eu trabalhava 8 horas por dia, depois mais a graduação. Aí eu fazia o quê? Eu pegava, assim, 3 matérias difíceis no máximo e 4 ali que eu falei, se eu só assistir a aula e aprender bem, eu não preciso estudar depois. Então tá tranquilo. Então, assim, é uma administração até o aluno pensar assim, tipo, como eu vou me portar dentro da universidade para ter esses parâmetros e até o network ali, que funciona bastante, né? Hoje no meu escritório a gente pega muitos serviços de outros colegas que ou abriram negócio ou estão em outras empresas, assim, o Adriano, ele trabalha com esse projeto, vamos lá fazer com eles lá no escritório deles. Então, assim, tem todo esse network que você pode fazer ali dentro, né? E os professores hoje na universidade, como que o professor enxerga o aluno, assim, na questão de olhar, assim, tem uma avaliação interna, assim, com os alunos? A gente comentou esses dias no podcast que a gente sabe pessoas que a gente estudou com a gente, que a gente ficaria meio na dúvida de passar um projeto ou não, né? Porque a gente via ali o que a pessoa entregava, o nível de empenho que a pessoa dedicava. Então a gente imagina que ela seja assim. Os professores também têm esse olhar, assim, como é que é? A gente tem gente que a gente olha e fala, meu, onde é que vai trabalhar isso? Não tem condições, né? Mas tem gente que você olha e fala, gente, não vai dar certo. Não vai dar certo. E daí daqui a pouco você olha, a pessoa tá assim, nossa, a 1000 por hora fazendo 1001 coisas, né? Então, assim, às vezes, não é naquela área, mas se dá bem em outra área, né? Mas, assim, no geral, sim, a gente, né, entre nós ali, a gente fala, fulano, nossa, fulano vai se dar bem, você vai ver. Ciclano, não sei. Mas isso mostra o quanto que é importante a maneira que a pessoa, como aqui a gente tem bastante gente que está na faculdade É o que a gente fala, a faculdade, né, no começo, a gente entrou, é tudo legal, é um mundo novo, né, tá descobrindo. Então o primeiro período é o período da descoberta. Onde fica isso, onde fica aquilo, a melhor coxinha, a melhor não sei o quê, né, a cabine na biblioteca para dormir, então tem todos os esquemas. Quando vai chegando mais para frente, isso é uma coisa que, por exemplo, nós no curso de engenharia, no geral, não cobramos dos estudantes. O direito já tem. Você olha para o cara, tem gente que desde o primeiro período você olha e fala, nossa, você já é advogado? Aí o professor fala, não, entrou ontem na faculdade. É tipo assim, comprou o uniforme, entendeu? Ele tá vestido de advogado. A gente não. Moletom, calça jeans e tênis. Tem gente que vem com a barra até em cima suja de terra, que tava na obra, né? Então a gente tem assim, a gente não tem essa postura, né? Que é uma coisa que às vezes isso a gente já até conversou entre nós professores, que a gente deveria cobrar, principalmente nos últimos períodos, né? Uma postura mais de engenheiro. Sim. Né? Porque tem gente que vem perguntar umas coisas que, tipo assim, eu não tenho o que te falar. Você tem que ir atrás e descobrir. Você pode vir perguntar, por exemplo, é isso aqui que eu achei? Sim. Tudo bem. Agora, isso aqui, onde é que eu acho?
Se você não sabe. E isso é interessante, professor, porque assim, essa postura, isso mostra, porque assim, cada semestre que você vai passando é um semestre a mais de engenheiro que você é, né? Não é assim, o reitor ou o coordenador fala assim, te outorga o grau de engenheiro, nossa, desce um Espírito Santo, você fala assim, caraca, agora eu sou. Nossa, senti uma energia diferente aqui. Não, você não vai sentir. Eu lembro o professor Lucas, ele falava assim, cara, você tem uma noção que na hora que o reitor te falasse que o outorga o grau, ele simplesmente tá falando assim, agora você sabe todas as normas, você sabe todas as matérias, você sabe construir uma Itaipu, você sabe fazer uma rodovia. Ele tá falando isso pra você. E o que der errado agora é responsabilidade. Exatamente. E a sociedade vai te cobrar. Ele vai fazer, não quer saber assim, se tem 20 anos de formado, 10 anos de formado. Eu quero um engenheiro. Você é engenheiro? Você não tá teu criativo? Não, eu sou engenheiro. Ah, mas eu acabei de me formar. Não tem desculpa. Não. Você se aprendeu igual a todo mundo que se forma na engenharia, né? Então, assim, você tem que ter aportar a dicção, a forma como que você trata aquilo, porque, assim, por mais que existam hoje várias formações da engenharia, né? Que a gente brinca, né? Tem a aula de esquina, né? E tem as universidades, né? Saem vários profissionais no mercado. E muita gente fala assim, mas eu não consigo qualificação. Primeiro assim, o mercado está precisando. A gente divulga muitas vagas, todo dia tem vaga e gente precisando de estagiário, engenheiro, sênior, júnior, o que seja. Só que tem que ter competência técnica, né? Não adianta só ter um criativo ou se formou, tem que ter aquela competência técnica. A gente não tá falando isso para assustar vocês. É só porque realmente é uma profissão que exige responsabilidade. Sim. E a faculdade, ela não entrega tudo, mesmo se ela tivesse 50 anos, a gente não ia conseguir aprender tudo. E por isso que a Soueasy, né, nasceu com essa ideia de realmente entregar um pouco da experiência prática que eu, Adriano, os mentores vivem aqui no dia a dia da profissão, exercendo a profissão, para que a pessoa que quando ela for identificar esses desafios e ela não estiver preparada porque ela viu que faltou alguma coisa, ela tem alguém para pedir uma ajuda, pedir uma coisa. Então, essa é a ideia, né? Acho que isso é o mais importante, é demonstrar o interesse. Você pode não saber, mas você vira e fala assim, não, então me diz onde está a norma, onde está o que eu preciso saber, eu vou lá, vou aprender, vou fazer e vou voltar aqui e resolver. Entendeu? Porque hoje o negócio é muito passivo, é aquilo. Onde que pega a guia amarela? Cri, 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 entendeu? Digita no Google. Gente, hoje tem Google. E na minha época, que não tinha Google, você tinha que ir na biblioteca, digitar naquele negócio da biblioteca. Ele ia indicar um livro. Você tinha que subir as escadas, porque o nosso negocinho dele lá no terceiro andar. Tinha que subir as escadas e ficar lá, olhando aqueles números que você não enxerga direito. Esse aqui. Pegar o livro. Hoje tem livro em PDF. Abre o Kindle da vida. Abre que o tá Kindle, ali. Tá aqui. Poxa, é muito mais fácil. Só que essa facilidade, de certa forma, trouxe uma passividade. Então, você, tipo assim, professora, você quer, mas você tem que me dizer onde tá, como pega, entendeu? Tutorial. Sim. A vida não tem tutorial. E hoje tem, assim, essa geração, né, nossa, ela é uma geração da obesidade mental. É muito conteúdo que a gente absorve, fica aquele conteúdo lá, só que eles não sabem pôr em prática. Não. Então, às vezes, a gente fala assim, o aluno, ele tem que estar na cabeça, assim, principalmente o engenheiro, ele tem que estar na cabeça assim, poxa, vem uma informação, tem que achar uma finalidade para ela e já aplicar, para eu reter aquele conhecimento e na hora que eu precisar eu vou saber buscar. Agora, se só receber e não aplicar, não adianta. Não, até porque a nossa profissão, ela não é uma profissão quadrada, apesar de nós sermos quadrados, mas ela não é uma profissão quadrada, né? Que nem o engenheiro vai sumir um dia, vai ser substituído. Não vai, a nossa função é criação. Exato. Não tem como uma máquina criar, ela só cria aquilo que ela foi programada para fazer. Ela só sabe aquilo ali. Ela não vai sair daquilo, a nossa função é sair daquilo. Como que você vai sair da caixa se você quer que toda hora alguém fique jogando alguma coisa dentro da caixa para você? Você não vai sair.
A proatividade, né? Eu imagino que para entrar numa universidade, como você falou, você foi pro mestrado, você antes avisou, eu vou lá fazer o mestrado quando voltar, eu tô querendo, tô na área. Voltou, mandou. Não esperou abrir uma vaga para se inscrever, mas ir ver o que precisa, né? Tomou iniciativa, acho que isso, independente se a área que você vai seguir, você vai ter independente. E a gente fala pros alunos, fala assim, aproveita o momento que você tá ocioso, né, de qualquer forma, e busque conhecimento. Faça uma mentoria, converse com profissionais da área, para que na hora que a oportunidade chegar, igual a pessoa fala assim, eu quero uma vaga de emprego. Aí aparece e fala assim, nossa, mas eu não tô pronto, nem meu currículo tá pronto ainda. Então você fala assim, poxa gente, mas você não buscou uma capacitação? Hoje o BIM tá em alta. Aí eu falo assim, poxa, mas eu vi uma coisinha ali, tipo, tem muitas informações, a gente passa muita coisa. Então o cara consegue se capacitar e sai dessa ociosidade para ele realmente entregar algo pro mercado. Porque a nossa profissão, querendo ou não, a gente não é tão valorizado quanto a gente deveria, mas se for pensar, poxa, o médico ele é importante, né? Mas o médico ele cuida de uma vida por vez. A gente não, edifícios que moram 50 famílias, hospitais, o médico só opera se ele tiver onde operar. Quem faz o onde? Tudo. A galera aqui. E assim, a questão a gente trabalha com alguns hospitais e a gente desenvolve projetos de hospital, então assim, tem toda aquela questão, a gente estuda toda a logística do risco, qual que é o material cirúrgico, ele não pode trafegar na área suja, por onde sai o lixo, então assim, é toda uma conversa junto com os arquitetos de pensar assim, poxa, o médico ele tem que sair daqui, então você pensa em toda a análise de risco que tem envolvido ali, para evitar contaminações, para evitar problemas, o ponto que fica mais próximo, né, um elevador com uma velocidade maior, porque chega a ambulância no subsolo, já chega na sala de cirurgia, ele em poucos minutos já está na sala da UTI fazendo operação e tudo mais. Então, assim, isso é a universidade que vai te dar? Nunca. Não vai ter. Aí eu vou ter que dar pro médico, pro dentista. Não dá, né? Nem 20 anos daí. Não. Nem 20 anos. Então, assim, é aquela história. O aluno, eu acho que sim, na universidade, se ele se comportar no sentido de pensar que ele já está sendo uma parte de um engenheiro, ele vai mudar a postura, ele vai mudar a questão de buscar o conhecimento, explorar os professores. Eu lembro que na aula do França, de estrutura metálica, aí tinha um barracão lá. E eu lembro que eu tava com um problema que eu tinha numa obra, a gente tinha que fazer um reforço de uns pilares, só que era uma estrutura treliçada espacial. E eu fui e falei assim, professor, eu tô com um pepino grande que eu tenho que resolver. Ele falou, o que é? Eu falei, professor, olha, aqui é uma estrutura treliçada e a gente vai ter que içar isso. E a gente vai ter que colocar os reforços dos pilares e depois tecer tudo isso. Daí ele falou assim, você tem que pensar. Ele foi explicando como que funciona o sistema de uma estrutura treliçada, espacial, passou umas dicas e tudo mais. Então assim, poxa, eu acho que o professor, quando ele chega, o aluno chega com umas dúvidas ou com umas... Ele já sabe que tem um norte, né? Sim. Então agora chega assim, os alunos na faculdade perguntavam assim pra gente, assim, né? Os amigos, né? Falavam assim, nossa, tem prova, me passa tudo que você tem. Isso, aí eu passava às vezes coisas assim, era de cálculo, mas passava de química. Aí o cara nem me perguntava assim, nem viu. Aí às vezes você perde tempo lá querendo ajudar teu amigo, o cara não tá nem se preocupando, ele nem sabe o que é, né? Então assim, você tem que ter essa disciplina ali, porque isso já molda o seu caráter, né? A questão profissional, né? Então assim, nos últimos anos da faculdade você já vai estar mais confortável, porque na hora que te outorgar o grau, você fala assim, beleza, agora eu já sei por onde procurar, já sei onde recorrer e vou me dar bem no mercado. É o que eu falo, eu tô ensinando, tô mostrando. A gente coloca os livros, a bibliografia, óbvio, daqui 20 anos, vamos dizer, isso é uma oportunidade com a ferrovia. É óbvio que você não vai lembrar, né? Mas você tem aquilo ali guardado, falei, guarda no computador, no HD externo, lá você vai, clica. Pelo menos alguma coisa, mas eu não sei se esse livro ainda, livro é livro. Vale hoje, vai valer para sempre. Entendeu? Vai ali, dá uma olhada, né? Porque é óbvio, aquilo que a gente aprendeu lá atrás, de construção, é uma coisa que eu nunca quis, né? Mas todo mundo sabe como é que funciona. Sim. Todo mundo sabe como é que constrói uma casa. Pelo menos entendeu? deveria saber. Pelo menos deveria saber, assim, pelo menos, não vou dizer no detalhe, mas pelo menos assim, o que vem primeiro, o que vem depois. Ninguém vai começar pelo telhado. Sim. Vamos fazer primeiro o telhado. E às vezes a gente pega edital, professora, de coisas que você fala assim, esse cara ele não tem noção nenhuma de obra. Porque o cara quer fazer a fundação antes, fala assim, mas
tá, mas eu nem sei as cargas que tem em si, como que eu vou O projetar? que você vai pôr aí? Então você pega um termo de referência edital e fala assim, meu, esse cara não tem noção nenhuma, né? Porque... Carol, eu só preciso que você me passe quantas barras lá na fundação. Depois tá bom pra eu chegar lá, querido, tem que estar tudo pronto antes. Fala, Que é vou só um detalhe. falou com o Chico Xavier aqui, pra ver é. se ele me diz o que tem ali, porque eu não consigo ver o futuro. Acho né? que a gente Então, tem que aproveitar esse período da faculdade, experimentar realmente um pouquinho de cada área, conhecer ali. Até hoje eu lembro, assim, lapsos de um pouco de cada matéria. Eu sei tudo? Não sei tudo, óbvio que não. Mas hoje, se eu vou numa obra e me surge uma dúvida hidráulica, elétrica, que não é a minha especialidade, mas que eu vi na faculdade, eu sei orientar, eu lembro mais ou menos como é que funciona. Eu sei que também não é aquele... Não vai ser no detalhe, assim, mas você consegue ver e falar, tá bom não. E você depois consegue, não, isso aqui eu vou verificar com o engenheiro especialista, mas beleza, eu acho que é assim, né, resolver aquele problema. Porque nós temos 6 áreas. 6? A gente não vai ser bom nas 6 áreas. A gente escolhe aquela que a gente se sente mais confortável. Né? Que nem estruturas. Pra mim não dá. Não sirvo, não fui boa. Passei no Wilson, opa! Fiz uma final só. Que eu não me lembro nem do que era. Acho que era pontes. Que ainda era a primeira questão valia 4 e a segunda valia 6. E a segunda dependia da primeira. Errou a primeira, errou tudo. Sempre Falei, assim. meu pai, por que fazer isso com a pessoa? Mas tudo bem. Não é uma área que eu goste. Não gosto. Mas assim, aí vira e fala, isso aqui, o que você acha? Puta merda, você olha e fala, gente, não vai ficar de pé de jeito nenhum. Sim. Você tem uma noção, né? Não é uma coisa assim, que pedir pra mim, faz um cálculo estrutural. Desculpa, não faço. não é pra mim, entendeu? Mas ideias a gente tem. O que a gente precisa é, faça um cálculo estrutural. Eu vou fazer, né? Por quê? Eu, graças a Deus, não dependo do cálculo estrutural. Eu consegui só com o transporte resolver minha vida. Agora sim, para mim, não tenho nada, né? Me formei, não sei para onde vou, não tá aparecendo nada. Embarque, né? Mas é cálculo estrutural. Teve na faculdade, sabe onde buscar. Lá na empresa tem um monte de gente para te ajudar. Você tem que querer ser ajudado, né? E dizer para a pessoa, olha, eu não tenho experiência, saí da faculdade, a experiência que eu tenho é de faculdade. Todo mundo sabe como que é, todo mundo saiu da faculdade e todo mundo sai igual, né? Sim. Sabendo tudo E nada ao mesmo tempo. Né? Então a pessoa sabe como que é. Ninguém contrata. Isso é uma coisa que eu falo para os alunos. Ninguém contrata você com a expectativa de que vou te dar um projeto inteiro de rodovias e você faça ele completo, sem ajuda de ninguém. Isso não existe. Sim, E nem é bom entrar nessas vagas pelo amor de Deus, corre disso. E você tá fazendo um favor para a sociedade, né? Por isso que a gente fez o que, Bruno? A gente criou master de projetos para ajudar esse cara que tá querendo ingressar no mercado de trabalho. Não conseguiu uma vaga no emprego? A gente tem uma master de projetos estrutural. Quer aprender a fazer? A gente ensina passo a passo para você desenvolver. Quer hidráulica? Tem todas as mentorias, imersões para você aprender. E assim, o aluno, quando ele tá ali, tipo, ele tem que ter noção que quando ele vai para uma vaga de emprego, ninguém tá procurando contratar um sênior. Se você se contratou, trainee, o cara não quer um sênior. Ele sabe que você tem as suas limitações, mas ele quer saber que tem o jogo de cintura, onde você busca informação. Como que você conversa com o outro, como é que você pede ajuda, você liga, você consegue, né? Eu trabalhei com orçamento. Eu, a pessoa tímida, tinha que falar no telefone o dia inteiro com um monte de gente. E é assim, não é assim, vou ligar e vou comprar. Não, quem que quer atender o orçamento? Sim. Ninguém, ele só quer saber quanto custa, não vai comprar nada. É assim, e tinha que ligar. Simpatia, né? E aí, tal, não sei o quê, papapá. Então, eu queria fazer um orçamento. A pessoa já... Porque vendedor ganha por venda, não por orçamento que faz. Sim. Então, tinha que ligar. E daí você fala para os alunos, não, liga e pergunta quanto custa. Ligar mas eu vou dizer o quê? Sei lá, inventa. Fala que você vai comprar para você. Fala que você tem uma fazenda no Mato Grosso que é pavimentar. Quanto custa?
Ele vai te dar um valor, daí você fala, não, por quilômetro. Entendeu? Você tem que conversar. Claro, isso vem com o tempo, né? Você vai adquirindo. Mas isso na faculdade, o estágio ajuda muito. Com certeza. Né? Então, eu fiz estágio em orçamento, ali na PUC mesmo. E tinha que ligar e perguntar quanto que custa o metro quadrado do piso XYZ. Aí você tem que ligar no Balarote 3 horas, porque é uma musiquinha. Aí você fala com o fulano, não é aqui, outra musiquinha. Aí, não é aqui, outra musiquinha. E você tem que ir indo, entendeu? Mas é a primeira coisa que dão quando você vai fazer orçamento. Né? Aí você vai trabalhar com orçamento, já pode saber que vai ficar ligando o dia inteiro para as pessoas. Mas aí você vai conhecendo, conhece o fulano, conhece o ciclano, já liga e já pede, não, eu quero falar com o fulano. O fulano te atende, sabe? Então, mas você tem que mostrar interesse, né? Porque é bem isso. Ninguém contrata um engenheiro recém-formado achando que o cara vai resolver todos os problemas. Não vai. É impossível, né? E falando de contratação, como é que funciona para entrar na universidade? Assim, você chega lá, eu tenho isso, eu sei esse conhecimento, ou a universidade vê o que está precisando? Como é que funciona? O professor, ele escolhe a área, ou ele já vai na área que ele já atua? No geral, a gente lança edital, né? E já com a área que a gente gostaria. Então, por exemplo, assim, estruturas, né? Aí a gente pede currículo e o mestrado. E aí a gente vai selecionando quem faz mestrado, por exemplo, em estruturas, já ganha. Quem já deu aula de estruturas, já ganha outro ponto. Então, vai indo. Difícil você escolher a disciplina. No geral, a gente direciona para o mestrado que você fez. Entendi. Mas nada impede, né? Eu fui parar lá no desenho, eu dei aula de introdução à engenharia, né? Que é comum. E aí, cada um vai vendo. Às vezes você, por exemplo, não é uma coisa que eu tenho mestrado, por exemplo, em estruturas, mas eu gosto muito da parte de geotecnia. E eu consigo ali me virar, entendo, já fiz e tal. Nada impede, todo mundo é engenheiro. Todo mundo passou por todas as áreas. E, por exemplo, eu fiz mestrado em transportes. Mas eu fiz sublastro de ferrovia, que é pura geotecnia, né? Então, nada impede de eu descambar para essa área. Né? Então, assim, a gente... É difícil também um mestrado assim, estruturas, é só estruturas. Esse é mais comum. Principalmente se for trabalhar com simulações. Né? Mas assim, fundações tem estrutura e tem geotecnia. Então, são áreas que funcionam, a gente não tem uma área que funciona independente. Sim. Né? Não, eu fiz mestrado só nisso aqui. Não tem, as nossas áreas elas são correlatas. Essa também é uma dificuldade que a gente tem, né? Do estudante enxergar a relação entre os vários eixos que a gente tem ele todo separado, né? Isso aqui é só transportes, isso aqui é só hidráulica, isso aqui é só geotecnia. Não existe. Né? A geotecnia influencia em tudo, né? Drenagem, transportes, tudo, né? Não tem. Eu fiz só isso. É difícil. E hoje, assim, o mercado exige profissionais multidisciplinares, né? Assim, que você tem que especialista numa determinada área, no departamento, só que você consegue flutuar dentro dessas outras áreas. Pelo menos ter uma noção de como a sua área influencia nas outras. Até gerenciar, para passar essas informações, para compatibilizar esses projetos, essas interferências que tem, né? Igual, tipo, ferrovia, a gente fez algumas coisas de intervenção para essas grandes empresas que tem aqui, a Rumo, por exemplo, e a gente tinha que fazer uma parte ambiental. Então, tipo, tinha duas matas interligadas e a rodovia passava no meio. Então a gente tinha que fazer, mas e o tatuzinho que tem aqui, que tem a família desse lado e busca comida, como que vai? Então, tipo, tinha que pensar toda a logística de como que ia fazer, por onde que eles passam. Então tem que envolver o engenheiro ambiental. Então tem toda uma coisa assim que você fala assim, não é só chegar e interferir, né? O impacto que ocasiona ali, você tem a saber conversar com as outras disciplinas, né? E isso acontece, às vezes, na sala de aulas, aqueles turmas em grupos, eu brigava bastante com um monte de gente. Acho que muita gente não gostava de mim, né? Porque assim,
eu tentava falar pro pessoal, gente, vocês têm que entender que a gente tem que fazer isso em equipe, mas todo mundo tem que fazer um pouquinho, senão vai sobrecarregar todo mundo e a gente tem que ter... Então, assim, a pessoa, não, eu não vou fazer, a minha parte é só essa, tal. Então, assim, tem que ter aquela preocupação com um todo, né? A gente sempre brinca, quando o cliente liga para fazer uma construção, ele não quer saber só do projeto ou só da etapa de execução, ele quer a obra pronta. Você só tá numa parte de um todo, né? Então, o Sr. Francis sempre falava assim, gente, quando vocês assinam uma RT de um projeto, na verdade vocês são coautores do empreendimento pronto. Porque se der um problema, todo mundo vai passar por uma certa auditoria, né? Então, assim, todo mundo é coautor. E na engenharia, independente se você está na área da educação, você está formando profissionais no mercado de trabalho. Você tem uma responsabilidade com a sociedade. Tipo, se saem alunos ruins, tem 2 pontos, né? Ou o aluno é ruim de fato, ou não foi ensinado corretamente para ele chegar lá na frente, né? Então, assim, é uma responsabilidade social. E, prof, você se sente realizada em aspecto profissional? Essa pergunta é muito engraçada, porque, assim, na minha profissão que eu escolhi, acadêmica, né, a coroação do acadêmico vem com o doutorado, né, e todo mundo fala, você não vai fazer doutorado, você não vai fazer doutorado, você não vai fazer doutorado. Eu, de verdade, não tenho vontade, né, porque, assim, o mestrado no IME, ele não é um mestrado fácil, né, ele tem suas exigências, ele tem um reconhecimento internacional grande também, e era uma coisa que eu sempre quis. Eu sempre fui movida pelo desafio, né, então, aí apareceu lá, a professora colocou o negócio dela, mestrado, o currículo, né, ela tem mestrado no IME, e todo mundo, nossa, falei, nossa, eu também quero, eu vou. Daí todo mundo, mas é difícil, como é que você vai fazer? Eu falei, gente, aplicar é de graça, você vai e aplica, entendeu? Você vai e manda, ué. Mas será? Não vai conseguir. Falar pra mim que eu não vou conseguir, putz, é a mesma coisa que falar, passa com o trator aí que eu passo com o trator aí em cima. Então, eu sou muito realizada com o mestrado que eu fiz. Eu acho a coisa mais linda chegar na sala e dizer, eu sou mestre pelo Instituto Militar de Engenharia. Né? Então, mas é um poder. É um poder. Então, eu gostaria de fazer, né, assim, não nesse momento, eu acho que agora eu tenho a minha vida tá numa outra etapa, né, eu tenho uma filha, né, eu tenho família, então eu não quero sacrificar esta parte da minha vida para poder, né, ter ali minha realização profissional. Eu estou na parte da minha realização pessoal nesse momento. Então eu quero ser mãe, né, o que é um exercício de paciência que para mim é muito difícil. Tá todo né? mundo. Às vezes eu tenho que ficar parada, ficar quieta, então para mim é difícil. Então eu tô eu gostaria de fazer um doutorado, mas eu gostaria de fazer um doutorado assim, na minha área mesmo, ou mais para geotecnia, mas também puxado para transportes, ou em transportes mesmo. O que aqui em Curitiba eu não consigo, né? Então eu teria que ir ou para o Rio Grande do Sul, né? Ou para o Ceará, né? Onde tem as referências. Então isso hoje para mim já não é mais um negócio que me atrai. Eu vou sair, vou ficar 5 anos morando em Porto Alegre, depois eu vou voltar, né? Então eu não... E mestrado tem aqui em Curitiba? A PUC tem mestrado? Não, o mestrado que a gente tem é na arquitetura, na verdade, na Belas Artes, com a parte de planejamento urbano, né? Quem tem mestrado em engenharia civil é a Federal. E daí a Federal tem doutorado também, mas o forte da Federal é a hidráulica, né? E eu brinco que a minha área é transportes, é pavimentação, porque pavimentação e água não combinam. Então molhou o meu pé, cobriu o meu pé, eu me afoguei. Não dá certo. Não dá certo, tá? Que era um outro problema que eu tinha. E eu hidráulica na faculdade... Não deu boa. Eu também não curti muito essa área não, mas... Ainda mais que era, se tiver álcool rocha. Álcool rocha. Um pouco com rocha. Aí o Rocha fazia assim, ele não entregava a prova, ele falava a nota.
E eu já, né, começava a me encolher quando ele ia chegando perto. Aí um semestre ele falou assim, Fabiana, eu 10, falei, não acredito. Essa prova eu queria dar uma olhadinha. Então eu tenho um 10. Eu não sou péssima, mas eu não sirvo para isso. Então não é uma área. Aí tem mestrado em estruturas, né? E eles têm, acho que mestrado também na área de geotecnia, alguma coisa ali. Então eu gostaria de ficar na minha área, eu gosto da minha área. Então, mas para eu ficar na minha área, eu tenho que ir para longe. E agora não é o momento. E eu acho que isso é importante você até destacar, assim, que como ainda a gente, né, tá gravando num momento pandêmico e tudo mais, né, e muita gente sofreu com essa questão da questão psicológica mesmo, né? Então, assim, eu acho que todo mundo tem que saber aonde tá no mundo, né? Tipo, hoje eu tô assim, pessoa física, hoje eu tô assim como minha vida profissional, minha vida pessoal, e eu tenho essas missões e eu quero chegar a realizar esse sonho com um determinado prazo, para também não ter aquela frustração, né? Sim. Tipo, não tenho doutorado, não vou me frustrar também, porque eu sei porque eu tô abrindo mão, né? A sociedade pressiona às vezes, né? Pressiona, sim, pressiona. Eles falam, né? A própria universidade, e o doutorado, né? Porque vale ponto, né? O MEC adora o doutor, né? Então, quanto mais doutor você tem, melhor para o curso, né? Mas eu acho que cada um tem que entender a sua situação naquele momento. Então, existe a possibilidade? Sim, não estou fechada a isso. Não, nunca vou fazer. Acabou, ponto. Não, né? Mas hoje eu tenho outra situação. Eu cheguei até a conversar com um professor lá da Federal do Rio Grande do Sul para fazer o doutorado. Aí ele perguntou para mim, mas como vai sua vida pessoal? Eu falei, professor, era melhor nem perguntar, né? Daí ele, por quê? Eu falei, porque eu tenho uma criança de 2 anos, eu sou coordenadora de curso e eu dou aula. Aí ele olhou pra mim não, né? Pensando na cara dele assim. Aí ele falou, eu acho que agora então não é o momento de você fazer, né? Eu não consigo ir pra lá. Como que eu vou? E tem que ir, Sim. né? O doutorado exige uma dedicação maior que a do mestrado. Aí ele falou assim, você pode fazer, você vem para as aulas, alguma coisa ainda tá remoto, então você pode fazer remoto. Mas aí o que você quer fazer de tese? Eu falei, quais as opções? Você pode fazer uma simulação no computador. Eu falei, professor, não. Nada de computador pra mim. O computador é o Word, o PowerPoint dá problema, entendeu? É o áudio que não funciona e eu não sei pra que lado que eu corro. Então o computador pra mim não vai funcionar. Ele falou, mas se não é o computador, é ensaio de laboratório. Eu falei, esse ali era bom, né? Aí ele, mas você tem que vir aqui. Eu sei que eu tenho que ir aí. Eu fiz no mestrado, eu sei como é que é. A gente sabe como é que funciona. Então não adianta a gente se iludir, porque também isso foi uma coisa que eu falei pra ele. A minha ideia eu entrei no doutorado. Na minha cabeça eu tenho 5 anos para terminar. Se for 5 anos, se for 4, eu tenho 4 anos para terminar. Eu não vou ficar postergando. Sim. Que foi a mesma coisa com o mestrado. Né? O meu orientador ainda falou, não, posterga mais 3 meses. Eu falei, professor, não vou postergar. Acabou. Sim. Eu já fiz tudo, eu tenho que escrever. É o que eu tô fazendo, eu tô escrevendo. Sim. Mas eu vou defender. Né? Tanto que a minha data de defesa é 12/12/2012. 12/12/12. Era a data certa. Falei, não, professor, eu já fui embora. Eu vou voltar para defender. De manhã. E de tarde, eu tô indo embora de novo. Entendeu? Não tem. Eu fui embora. Né? E isso também foi uma coisa que eu falei pra ele. Eu falei, eu vou entrar e eu vou fazer no tempo. E acabou. Não, então... Ele falou pra mim, então melhor você esperar. Eu falei, então eu vou esperar. Legal. Porque pra você entrar num negócio e depois, não consigo.
Acho que não vou fazer mais. O problema do não fazer mais é que perde. Sim. Acabou tudo. Perde o tempo até que você desprendeu da tua vida para fazer aquilo, você já tá fazendo outra coisa, e também o conteúdo que você desenvolveu, né? Então é complicado. O mercado é assim, né? Ele exige muito, né? E você tem que estar pronto também para esse desafio. A engenharia já é exigente em si, né? É da questão do resultado para a sociedade, né? Que o país tem que evoluir, tudo tem que evoluir, então você tem que entregar resultados para a sociedade e você é cobrado. E então você teve essa sua realização profissional e com o seu mestrado e também, né, hoje coordenadora de um dos melhores cursos de engenharia do país. Mas o que você falaria assim para Fabiana que estava lá na graduação, né? Que hoje um monte de gente aqui está na graduação ainda ou está saindo. O que você pensaria assim que você falaria? Insight pode dar uma virada. Você fala assim, se eu tivesse ouvido isso ou se alguém tivesse me direcionado dessa forma, hoje eu poderia ter chegado no mesmo lugar, só que mais rápido ou de uma forma diferente. É uma coisa que eu não fiz, né? Mas na minha época também fazia-se muito pouco, não era tão difundido. Era o intercâmbio, né? Que hoje é mais comum, né? Tem aluno que faz 2, inclusive. Se matricula e já vai. Eu acho que vale a pena. Eu acho assim, aproveita a universidade, né? Além do curso, tem outras coisas para se fazer. Mas no curso também, assim, pense como se você já fosse engenheiro. Qual que é a minha função aqui nessa disciplina? O que eu tenho que aprender para lá na frente, se eu tiver uma oportunidade, como que eu vou me comportar? Né? Então, sempre se colocar no lugar do engenheiro. É isso que o advogado faz. Ele finge que ele é advogado desde o primeiro dia. Ele se comporta, ele já dá até assessoria jurídica. Né? Pois é. Já sabe falar, já não sei o quê, já leva todo mundo na lábia. A gente não tem muito isso. Isso é uma cultura que a gente tinha que criar. Você é engenheiro desde o primeiro dia em que você pisa na universidade. Eu sempre falo. Esquece o chinelo de dedo. Nossa, eu te amo. Esquece a bermuda. Meu Deus do céu. Você tem que parecer engenheiro. Entendeu? Chega com a calça suja até a canela? Chega, tava na obra. Fazer o quê? Paciência, a obra é Eu obra. ia com a calça suja de Não quer ser concreto. engenheiro de carpê? Não quer chegar de terno e gravata de Não escritório? quer andar de terno e gravata? Vai sujar a calça. Vai sujar. Paciência. Mas você é engenheiro. Se comporte como se você fosse. Óbvio, um momento ou outro de descontração. Existe no escritório, mesma coisa. Né? Mas no geral, quando você vai falar com o professor ou quando você vai falar com o outro estudante, falem como se vocês fossem colegas de profissão, né? E assim, entenda o professor como alguém que está ali para te ajudar, não para facilitar a sua vida para todo e todo sempre. Né? Ele tá ali porque alguma ali pra te coisa, servir, né? Ele tá ali pra... alguma coisa ele tem para te passar. Então, aproveite. Se você acha que, por exemplo, não, mas rodovias não é para mim. Beleza. Mas deixe o outro descobrir se é para ele ou não. Não fique importunando. Ai, fulano, a gente nunca vai fazer isso. Se você não gosta, tomare que você nunca faça isso mesmo. A engenharia entendeu? tem muitas áreas, né? Muita gente vai seguir coisa que nem imagina. Pois é, não tenho nada, não parece nada, apareceu um de rodovias. Vai, né? Vai, meu filho. É experiência que o mercado quer, é experiência que você vai ter. Exatamente. Entendeu? E tem coisa, e assim, até gosto, né? A gente, eu lembro assim que eu parei de tomar café com açúcar no escritório. Porque eu comecei a medir, eu falei assim, vou medir o quanto de açúcar era. Então eu pegava um café e colocava o açúcar e colocava num copinho descartável. Eu vi que, nossa, tô tomando muito açúcar. É mais açúcar que café. E eu cortei, exatamente. Aí eu falei assim, poxa, então o gosto também, ele muda. Né? Você adapta. Exato. Então, e na engenharia, assim, não dá pra você ser cegamente, eu sou estrutura e acabou e não vou. Poxa, você tem que, o BIM tá aí, multidisciplinidade, interoperabilidade de coisas. Então, assim, você tem que ter aquela visão abrangente e tem que estar falando assim, poxa, o que o mercado quer e para onde está indo, né? Eu atuo no mercado financeiro também, investindo em algumas ações, e às vezes você fala assim, poxa, tem empresa que você, às vezes, não gosta dela, só que ela performa bem.
e você escolhe ela, porque você fala assim, ela tem e vai me trazer bons sentimentos. Sim. Então, às vezes, você fala assim, poxa, eu não gosto disso, mas se eu for pensar em questão, às vezes, financeira mesmo, poxa, essa área vai me dar uma boa grana. Então, eu vou também resolver essa questão. Se gosta, se você tiver. Fala experimentar. Sim, falar E que- experimentar de corpo aberto. exatamente. Ah, não gosto do verde, não vou usar verde. Nunca! Põe um verde pra experimentar. Faz uma consultoria de imagem, daí vê se faz um... Vai que combina com os olhos. Exatamente. Então, prof, onde que as pessoas podem acompanhar o teu trabalho, ver ali onde você tá, entrar em contato? Eu tenho o LinkedIn, né? Tenho o e-mail da universidade também, tá no site, nossos contatos. E tem o blog do curso também, onde a gente vai divulgando tudo o que acontece no curso, na universidade. A gente tem o blog, que é um pouquinho mais leve do que o site, né, do curso mesmo. Então, ali no blog a gente tem todas as informações, também tem os contatos dos professores todos. Legal, então. Que bacana. A gente vai colocar aqui na descrição o link. Sim. E é legal assim, esse podcast, eu pensando agora, ele foi bem abrangente e ele é bom assim para quem ainda nem entrou na universidade, né? Às vezes tem um amigo que tá falando assim, nossa, pensando às vezes até em mudar, né, de área, quero ir pra engenharia, tá? Numa administração da vida, vamos ver se... Então, poxa, indica para eles assistirem esse podcast e até Quem assim... tá pensando em desistir... Exatamente. Não precisa, calma, não é tão não- assim. Calma, todo mundo tem uma recaída no meio. O que eu vou normal. fazer agora? O Todo mundo mercado, tem. meu Deus do céu. Então, assim, é aquela coisa de você parar pra pensar mesmo, né? E, assim, às vezes na graduação você não tem tempo de pensar, e é matéria, semestre, trabalho. Poxa, você tem que ter um momento ali seu de parar pra pensar assim, tipo, tá, eu tô aqui, pra onde eu vou. Qual que é o plano? E, exatamente, qual que é o plano, o que eu quero traçar pra conseguir chegar lá na frente, né? Então, a ideia foi essa, né? Eu acho que foi bem legal o papo aqui, foi bem produtivo. Bem legal. Se você gostou do conteúdo, não deixa de curtir aqui, deixa seu like, comenta aqui se foi aluno da Fabi, o que você acha dela, já vamos aí. Só coisa boa, hein? Se tá sendo aluno, espera um pouquinho, né? Até aprovar. Não, brincadeira. A Fabi é uma ótima professora. E eu queria, então, pedir para vocês participarem aqui nas redes da Souize. A gente tá postando muito conteúdo lá, conteúdo gratuito. Vai também no blog da PUC. Se envolvam nos conteúdos da área. É muito importante você estar sempre por dentro do que está acontecendo. A universidade sempre vai buscar tecnologias para trazer, mostrar para vocês. Então, acompanhem a gente, se precisar de alguma coisa, chamem a gente também está à disposição para tirar dúvidas, dar uma mentoria, me formei, não sei que área que eu vou, vem falar com a gente consegue dar uma visão para vocês do mercado, como é que está hoje, o que você pode se enquadrar mais, né? Exatamente, e você que está na PUC, né, aluno da PUC, tem a empresa Júnior lá, a Integra, a gente dá mentoria para os alunos também, né, para o pessoal se envolver nessa questão mais burocrática até, tem uns alunos que fazem parte, faz gestão e tudo mais, então se envolva nessas empresas Júnior da universidade que tem e converse, leve uma vida leve com seus professores, porque eles estão ali para te ajudar e te orientar. Exatamente. Então, gente, acho que é isso. Agora eu vou entregar uma lembrancinha para Fabiana, ela nem sabia. Eu não sabia. Eu vou entregar essa lembrancinha pra... Nossa, uma lembrançona. É só um mimo nosso. Posso abrir? Né? Pode claro. abrir. Tá bom. Ai, que legal. O símbolo da Souize é uma luz, né, que representa Ai, que lindo, muito obrigada. o conhecimento, né, iluminar a vida das pessoas. Então, a gente agradece pela sua participação, por aqui... Vou tirar uma foto depois. Ela tem uma luzinha, tem um botãozinho aqui, ó. Aí embaixo. Ah. Então a gente agradece por você estar que lindo. iluminando aí a muita gente, que né, com bonito. esse papo, enfim, na faculdade. Obrigada pela participação. Imagina, gente, eu que agradeço. Precisando, estamos aí. Foi muito legal. Tava muito nervosa. Faz parte, prof. Mas foi muito legal. Obrigado, a gente agradece de coração mesmo. Volte mais vezes. Volto, só me chamar. E a gente vai construir uma mentoria aí para o pessoal que quer ir para essas áreas. Me chame. De transportes aí, ó. Então, gente, muito obrigada pela audiência. Obrigada, Adriano, pela parceria. E até o próximo episódio do SouizeCast. Tchau, pessoal. Tchau.